sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a sobreposição de um bolo de andar de 20 centímetros usando o guindaste caseiro. Já tem um vídeo aqui no canal fazendo um bolo de andar, só que o bolo de 15 centímetros usando o guindaste caseiro. E dessa vez vamos fazer um bolo de 20 centímetros usando o guindaste caseiro. Será que dá certo? Mas antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para ajudar aí o canal. Agora deixa de enrolação e bora conferir o vídeo! Então, para começar, vamos precisar de canudos de suporte para bolo de andar. Você pode usar também aqueles canudos de pega-balão, outros tipos de canudo. Aqui eu estou usando o próprio canudo, que é um suporte para bolo de andar. Esses são de 30 centímetros, se não me engano. Você vai precisar também de discos de isopor, que eu estou usando 2 discos de isopor. Você pode pegar um tamanho maior e a gente vai recortar do tamanho do nosso bolo. E aqui eu estou usando também uma folha de papel manteiga, mas você pode usar papel toalha só mesmo para a gente fazer uma circunferência. Então eu pego aí a forma do meu bolo, essa é uma forma de 20 centímetros, vou colocar no meu disco de isopor e vou riscar para eu cortar. Esse suporte vai ficar o guindaste do tamanho do bolo de 20 centímetros. Vou fazer isso com os 2 discos, eu uso 2 discos para ficar mais firme, tem gente que usa só um disco, mas eu gosto de usar 2 para ficar mais firme o guindaste. E vou fazer isso também na folha do papel manteiga, vou cortar um círculo para a gente saber onde vai ser o centro desse disco de isopor para a gente furar e colocar o cano do guindaste. Então, depois que eu corto esse círculo do papel manteiga, eu pego ele, dobro no meio, dobro mais uma vez e vou cortar uma pontinha aí, ó, bem no meio do círculo. Assim, eu vou saber qual é o ponto certinho no meio do meu isopor. Aí, eu pego essa folha e marco no isopor o meio. Agora que eu já marquei o meio nos meus 2 discos de isopor, eu pego o canudo e coloco aí para eu fazer como se fosse uma marcação de onde o canudo vai ficar. Porque a gente vai ir abrindo esse buraquinho aí para caber o canudo. Mas tem que ter muito cuidado para não abrir demais e ficar folgado. Tem que ficar bem apertadinho, senão o seu guindaste vai ficar dançando quando você colocar o bolo. Então, eu começo aí com a tesoura, mas eu não vou bem cortando, eu só vou passando a tesoura e ela vai enlarguecendo esse isopor, vai saindo os pedacinhos e eu vou tirando bem aos pouquinhos para não enlarguecer demais, nem tirar do círculo, porque se ficar fora do círculo também, vai ficar aquela falha e aí o seu canudo vai ficar dançando quando você colocar o bolo no guindaste. Então, eu vou colocando, vou furando, vou testando se já tá cabendo o canudo. Não precisa caber com muita folga, tem que ficar bem apertadinho. Então, eu vou tentando até eu ver que já dá para passar o canudo. Fiz isso em um disco de isopor, agora eu vou fazer com o outro. Eu já aproveito aí a marcação de um para marcar no outro, ficar bem certinho, senão o seu isopor fica jogando também, se ele não ficar os dois com os buracos iguais. Então, vou fazer isso com outro disco de isopor também. Fiz o buraco, passou o canudo, tudo certo. Agora, vamos continuar na produção aí do nosso guindaste caseiro. Esses canos, eles vêm aí com a medida aproximadamente de 30 centímetros. E eu vou montar um bolo de 2 andares. Cada bolo tem 10 centímetros, ou seja, eu preciso de um guindaste de 20 centímetros. 10 para um bolo, 10 para o outro, 20 centímetros. Então, eu vou cortar esse cano para poder colocar no guindaste, para quando eu enfiar ele dentro do bolo, ele ficar todo escondido dentro do bolo, não sobrar nenhuma ponta para fora. Então, eu vou cortar esse cano em 20 centímetros. Depois de cortar o cano do guindaste, a gente tem que fazer o quê? Uma travinha embaixo para ele segurar no isopor, aquela trava que vai segurar o isopor, que vai segurar o seu bolo. Então, eu vou aquecer esse cano no fogo, aquecer um pouco, vou apertar ele numa forma para ele formar uma trava. Aí você vai fazendo até você ver que a trava já tá bom. Se você fez, achou que ficou pequena ainda, aquece mais um pouco e faz esse processo novamente para a travinha ficar maior. Se deixar muito pequena, pode correr o risco dela passar com o peso do bolo naquele buraco que a gente fez no isopor. Depois que já chegou o tamanho ideal, que você acha que já tá bom a trava, você molha esse cano em água, porque aí vai fazer com que ele seque logo, fique bem firme e você já pode colocar no guindaste. Como eu fiz a trava depois de já ter cortado o cano, ele diminuiu o tamanho do meu cano, era 20 centímetros, agora ficou só em 19 centímetros, mas não tem problema, dá pra gente usar assim mesmo.
Agora chegou a hora de colocar o bolo no guindaste. Eu peguei meu disco de isopor, coloquei no bolo, que tá aí dentro da forma ainda. Só que ia ficar os dois discos soltos. Eu resolvi colar um disco no outro para ficar mais firme ainda. Você pode colar com cola quente. Eu tô usando aí cola dupla face, só para ficar mais firme os dois discos, um colado no outro. Agora chegou a hora de colocar o cano no guindaste. Você vai colocando o cano, girando ele, para não estragar muito o seu bolo, não forçar o seu bolo. Depois, eu virei o meu bolo, tava difícil de tirar com a mão só a forma. Eu coloquei em cima de outra forma para eu poder tirar. E assim eu consegui tirar a minha forma de bolo. Agora, a gente vai terminar de tirar o cano de dentro do bolo. Aí eu tiro da forma e forço embaixo para o cano subir. Aí você tem que ter cuidado, isso vai depender da estrutura do seu bolo, para ele não quebrar, não rachar, não acontecer nada disso. E veja como deu certo o suporte, tá super firme, super tranquilo, não dança, não balança para lado nenhum, porque tá bem apertadinho, o suporte tá perfeito. Agora eu já coloco meu bolo num cake board para decorar. Coloquei meu chantilly para bater, enquanto o chantilly tá batendo, eu já vou fazer aqui os canos da estruturação do bolo de baixo. Eu pego os canos, meço na altura do bolo e corto todos do tamanho do bolo. Aí eu cortei um monte de canos, mas no final das contas eu só vou usar 4, porque para esse tamanho de bolo aí, 4 já foi o suficiente. Mas eu não vou colocar esses suportes no bolo agora, vou deixar eu decorar o bolo primeiro, depois que eu tiver decorado eu coloco os canos. Agora eu começo decorando primeiramente o bolo de cima, porque o bolo do guindaste eu gosto que ele fica mais tempo na geladeira, para a hora que eu for sobrepor ele estiver bem gelado, o chantilly estiver bem firme, para eu conseguir tirar do cake board sem estragar nenhuma bordinha do bolo aí. Aí eu decoro normalmente como qualquer bolo normal. Simplesmente eu passo o chantilly, espatulo o meu bolo, aliso. Agora eu vou fazer isso com o bolo de baixo. Essas faixas brancas que vocês estão vendo no lugar do recheio é a cinta de contenção, porque como é um bolo de andar e aqui é fazer um transporte para bem longe, estrada ruim, eu coloco a cinta de contenção para segurar o recheio, para não ficar aquela barriga no bolo e para dar aquela segurança a mais no transporte. E aí eu continuo a decorar o meu bolo. Esse é o bolo de baixo, ele é um bolão de 30 centímetros e o bolo de cima é um bolo de 20 centímetros. É um tamanho de bolo bem grande, esse bolo rende aproximadamente 80 fatias, eles dois. Então, é um bolo que rende bastante, é um bolo aí dos maiores que eu faço de andar. Terminei de decorar, agora eu vou medir aí o lugar de colocar os suportes, que vai ser o lugar que vai vir o meu bolo de cima. Então, eu coloco a forma em cima, faço a marcação com a forma e venho com os canudos, que vai ser aí o meu suporte. Eu coloquei só 4 canudos, para ficar bem na direção de onde vem o bolo por cima. Esses canudos vão sustentar o peso do bolo que vem em cima. Para finalizar a decoração, meu bolo, eu ia fazer um bolo vermelho, então eu coloquei uma cor de fundo no chantilly e depois venho pintando com a bombinha. Para a bombinha não sujar todo o meu cake board, eu passei chantilly aí ao redor para ficar mais fácil para limpar. Depois que eu decorei, eu deixei meu bolo na geladeira para ele ficar mais gelado, para facilitar agora na hora de sobrepor, porque assim se eu for tirar, colocar novamente um em cima do outro, não vai estragar, porque o chantilly vai estar bem geladinho. Então, agora, primeiro eu venho tentando soltar o bolo do cake board. Não é difícil, tá? Você consegue sem estragar as bordinhas da parte de baixo do bolo. Só puxar um pouquinho para ele soltar. Agora que ele já tá solto, eu posso colocar ele em cima do meu bolo. É bem tranquilo, tá bem firme, nem balança, é muito seguro. Aí eu coloco em cima do bolo, olho se tá bem certinho, do jeito que eu queria. Se achar que não tá bom, você pode tirar ele, colocar novamente, que não estraga nada. Podem ver aí como eu fiz no vídeo, ó, eu tirei, coloquei de novo, não estraga. Você pode fazer sem medo. E aí eu achei que o meu já tava bom assim, não mexi mais. Vou apenas afundar o cano aí pra dentro do bolo. Na hora de afundar, a gente vai com calma para não forçar muito o bolo. E assim eu coloco todo o cano para dentro do bolo. É necessário esse cano ligando os dois bolos para seu bolo ficar seguro, porque aí um bolo tá ligado ao outro, não corre o risco do bolo tombar, por exemplo.
Agora eu pego um pouco de chantilly e venho tampando aí o buraco que ficou no lugar do cano, mas dá pra você finalizar aí com o chantilly por cima e não vai aparecer nada. E agora eu vou finalizar aí o meu bolo usando o bico chuveirinho, fazendo um efeito de grama aí. Olha como a sobreposição foi tão perfeita que nas emendas do bolo tá perfeito, nem precisa de trabalho de bico para cobrir imperfeição nenhuma. Mas na decoração do bolo tinha essa parte de decoração, então eu vou colocar. E acho que até agora vocês estão sem saber qual o tema desse bolo, né? Me conte aí nos comentários qual tema você acha que é, depois me conta se você acertou. Então, eu vou começar aí colocando o topper para finalizar o nosso bolo. E foi bem tranquilo fazer esse bolo. O bolo de andar usando guindaste é bem tranquilo para fazer. A gente sofria antigamente para fazer bolo de andar, mas agora facilitou demais com essa técnica. Vocês podem fazer aí sem medo, porque é muito seguro, é muito fácil de fazer. E o seu bolo fica seguro até para o transporte. Esse bolo foi para longe, estava muito quente o dia, foi estrada de chão e chegou intacto na casa da cliente. E esse foi o resultado do bolo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês aí no vídeo, compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Se ficou alguma dúvida que eu não esclareci no vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês. Tchau e até o próximo vídeo!